salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Ética e Relações Interpessoais do curso técnico em secretariado, professor Marciano. Muito bom dia. Essa é a aula de Ética e Relações Interpessoais, aula das aulas, aula magna, aula Nobel de Ética e Relações Interpessoais. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso, meu amigo, professor assistente Joseni Fernandes, uma nova aquisição do canal Educação. Aquele abraço. Fernanda Custódio, Maria Júlia Souza Castro, de Betânia do Piauí. Daqui a pouco, aquele abraço para os polos. Por exemplo, Lagoa do Barro. Bom dia, meus queridos. Bom dia, minhas queridas. Muito felizes, sem perder tempo. Sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a temática de hoje? Ética e cultura Ética e a multicultura corporativa. Aspectos multiculturais da formação do povo brasileiro. Meus queridos, minhas queridas, o Brasil é um país enorme. O Brasil é um país de dimensões continentais. Há muitas diferenças culturais, há muitas diferenças étnicas entre os brasileiros. E uma empresa deve refletir essa diversidade, essa multiculturalidade. É sobre isso que vamos conversar. Empresa multicultural. Yuri Macedo, bom dia lá de Betânia do Piauí. Abraço carinhoso, turma. Queremos demonstrar que uma política ética corporativa deve contemplar e incentivar aspectos relacionados à multicultura, mostrar esses aspectos e resgatar a formação, a identidade do povo brasileiro. Cultura e multiculturalidade, empresa multicultural, revisão da teoria à prática. Vem comigo, sem perder tempo. Vamos iniciar com a nossa recordação da aula anterior, enquanto mais polos conectam a aula de Ética e Relações Interpessoais. Abraço carinhoso para Alagoinha, Coivaras do Piauí, Fartura do Piauí, Lagoa do Bairro. Aquele abraço, bom dia. Bom dia, Fernanda Custódio. Bom dia, Maria Júlia Souza Castro e Yuri Macedo, de Betânia do Piauí. Aqui comigo. Turma, vamos recordar a nossa aula anterior, que foi sobre gestão inclusiva, resolvendo algumas atividades. Então vem comigo, ó. A primeira é: assinale a alternativa que não contém uma minoria social. Nós sabemos que minoria social são grupos oprimidos. Tanto pode ser uma minoria numérica, mas também pode ser uma maioria oprimida. Por exemplo, as mulheres numericamente estão em número superior aos dos homens. Porém, o Brasil é um país ainda com traços machistas, no qual o homem oprime a mulher. Vocês tiveram contato, seja pela televisão, pelos telejornais ou pela internet, por exemplo, do sujeito que condicionou
ajudar uma senhora, uma mulher, condicionou a ajuda para que ela votasse no candidato da preferência dele. E quando ela citou o nome do outro candidato, eu vou votar no outro candidato, ele disse, então, essa marmita que era sua, eu levo para casa. Agora eu pergunto, você consegue enxergar também, além da falta de coração, a opressão do homem sobre a mulher? Por que ele não fez isso com um homem? Por que ele não faz esse tipo de declaração com um homem? Certo? Faz com uma mulher, porque se sente superior. Então, o Brasil é um país ainda muito machista. E minoria social são grupos oprimidos. Desses 4 grupos citados, população negra, pessoas com deficiência e idosos, o único grupo que não é oprimido são os adeptos da religião hegemônica, porque são maioria. E, ao serem maioria numérica, eles ocupam todos os espaços da sociedade. Então, olha só, primeira questão, letra D. Adeptos da religião hegemônica, a religião maior em termos numéricos, e também a religião que ocupa os espaços políticos, educacionais, os espaços institucionais do Brasil, não pode ser uma minoria. Então, para você que acertou, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Muito bem, turma. Eu quero só deixar bem claro o seguinte, olha, a população negra, ela, em termos numéricos, ela é gigantesca. População negra brasileira. Daqui a pouco falaremos sobre os povos que constituíram a identidade do Brasil. Porém, o Brasil é um país que oprime a população negra. Ela é oprimida. Basta ver, por exemplo, a violência policial. Então, a pergunta era, o grupo que não é uma minoria social. Que não é minoria social são os adeptos da religião hegemônica. Porque a palavra hegemônica, ela é muito forte. Tanto ela fala em termos numéricos, como ela também fala em termos de poder. Se você perguntar para uma instituição brasileira a religião dos membros dessa instituição, a maior parte vai falar que é cristã, por exemplo. Bom dia! Aqui da Unidade Escolar Areolino Fernandes Braga, de Fartura do Piauí. A mediadora, minha amiga Luca Fátima Nascimento Costa. Aquele abraço a todos. Se quiser colocar o nome dos alunos, pode colocar também. Alvorada do Gurgueia, Escola Agrícola do Denox. Aquele abraço. Fernanda Custódio fala de Paquetá, Alagoinha, abraço carinhoso. Alvorada do Gurgueia, Coivaras do Piauí, Domingos Mourão, Fartura, Lagoa do Barro. Vem comigo para a segunda. Qual conceito vai ser descrito acima? Está descrito acima. Vem comigo. Designa um processo de afastamento e privação de determinados indivíduos, minorias. Em diversos âmbitos da estrutura da sociedade. Turma, quando eu afasto e submeto a privações um grupo social, uma minoria social, eu estou praticando exclusão social. É uma das características das minorias sociais, que além de oprimidas, são excluídas. Para você que acertou, eu só posso dar uma nota. E é aquele 10, com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Abraço carinhoso também para Barreiras do Piauí.
Mais uma vez, turma, qual conceito será descrito ou está descrito acima? Então vem comigo, ó. Vamos ler em partes. Adaptação do processo de produção. Então aqui nós estamos falando de gestão. Processo de produção é gestão. De uma empresa, adaptação às necessidades do empregado. Então o foco é o ser humano. A empresa se adapta às necessidades do empregado, garantindo que a produtividade esteja sempre aliada com a harmonia, o bem-estar e a satisfação dos trabalhadores. O conceito acima, né, a descrição acima, é de uma segregação, é de preconceito, é de uma gestão inclusiva ou de uma gestão humanizada. Turma, se há um processo de adaptação, não é segregação e nem é preconceito. É gestão inclusiva ou humanizada. Como o foco é no ser humano, sem necessariamente especificar, né, se é pessoa com deficiência, se é negro, mulher, mas o foco é na pessoa humana, nós estamos falando de gestão humanizada, uma gestão que se preocupa com o capital humano das pessoas. Abraço carinhoso, muito bem. Para você que acertou aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha, que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar! Muito bem, parabéns, fartura do Piauí. Muito bem, gente, maravilhosa. É isso mesmo, a gente vai tentando, né? O importante é não fugir do desafio. Turma, multicultura corporativa. Empresa multicultural. Mas antes de entrarmos nesse assunto, precisamos entender o que é cultura. Afinal, se estamos falando de muitas culturas, múltiplas culturas, afinal de contas, o que é cultura, professor? Primeiro, vamos a um recado inicial. Essa aula tem um recado inicial e ela tem um recado final. Para recado inicial, nós temos esse aqui, ó. Toda empresa consiste num microsistema que está inserido na sociedade, que por sua vez compõe o macrosistema. Por isso, ela deve refletir as mudanças sociais. O que isso quer dizer? Nós temos aqui a sociedade e vamos supor que a nossa sociedade ela é formada por... A nossa sociedade ela é diversa, ela é multicultural. Vamos supor que essa é a cara da nossa sociedade, uma sociedade multicultural, uma sociedade diversificada. Uma empresa é um recorte dessa sociedade. É um recorte. Por quê? Porque o capital humano da empresa vai ser extraído da sociedade. Então, a empresa ela deve refletir as características da sociedade que ela compõe. Ela deve ter o rosto dessa sociedade, percebe então? Isso que quer dizer esse recado inicial. Numa sociedade atual, com constantes transformações, no que diz respeito principalmente ao atendimento às minorias sociais, as empresas precisam acompanhar essas mudanças. Então, olha só aqui para essa figura. Ela representa mais ou menos, porque falta o elemento índio, mas representa mais ou menos o rosto do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo multicolorido, um povo, né, composto por diversas matrizes. Matriz branca, índia, negra, europeia, asiática. As empresas, elas devem ter o rosto
do povo brasileiro, incluindo também, certo, as distinções por gênero, por etnia, a questão da deficiência física. Então, a empresa, ela é um recorte, e esse recorte deve, certo, deve expressar o todo da sociedade. Bom dia, Belém do Piauí, aquele abraço carinhoso, meus queridos e minhas queridas. Então, querido aluno, então, querida aluna, vamos falar sobre cultura. Dito o recado inicial, esse recado inicial, a empresa reflete o rosto da sociedade. Vamos falar sobre cultura. Turma, a palavra cultura, ela vem do latim culturae, que significa ação de tratar, cultivar ou cultivar a mente e os conhecimentos. Essa definição, ela se origina de outro termo latino, que é o termo colere. Colere quer dizer cultivar as plantas, ato de plantar e desenvolver atividades agrícolas. Então, a palavra cultura, na sua raiz, está relacionada ao cultivo, né, de plantas ou atividades agrícolas. Com o passar do tempo, foi feita uma analogia. O que é analogia? É uma comparação entre o cuidado com o plantio e o cuidado com o desenvolvimento das capacidades das pessoas. Porque a cultura, nossas habilidades, elas precisam ser cultivadas para florescerem, certo? É preciso haver um estímulo, um cuidado, é preciso haver um incentivo às nossas aptidões para que elas possam germinar, para que possam florescer e dar frutos. Então, cultura tem essa origem. O termo científico de cultura é o conjunto de práticas, saberes, valores e normas. Então, cultura é um conjunto de práticas, um conjunto de saberes, valores e normas que são construídos nas interações sociais, ou seja, entre os membros da sociedade, em cada grupo humano, em determinado tempo histórico. Esse é o conceito científico de cultura. É a identidade de um povo, é a identidade de um grupo social. Então, olha só, por exemplo, nós temos a cultura popular e a cultura erudita. É uma das muitas classificações da cultura. No que se refere à cultura popular é o conjunto das manifestações que tem origem nas classes populares ou dominadas. Por exemplo, olha só, Festival de Quadrilhas. É uma cultura popular. Ela nasceu do povo. E o povo, né, as classes populares, são as classes dominadas. E temos também a cultura erudita. São práticas e valores que têm origem nas classes dominantes. A produção e a visão da cultura erudita reflete o mundo da elite. Cultura erudita, Orquestra Sinfônica de Teresina. A cultura popular, ela está relacionada às classes dominadas. A cultura erudita, às classes dominantes. Toda cultura que é produzida pelo povo, certo? Que não tem o aval das elites, das classes dominantes, é uma cultura popular. E a cultura que é produzida pelas classes dominantes é dita como cultura erudita. Então, a classe dominante vai dizer, olha, uma orquestra sinfônica, ela musicalmente é superior a um forró de quadrilha. Superior em quê? Como fazer essa distinção? Como fazer esse juízo de valor de uma cultura superior à outra? A única coisa que faz a cultura erudita ser superior à cultura popular é que a classe dominante, a classe que patrocina a cultura erudita,
ela afirma isso. Afirma que uma música clássica é superior a uma música, a um forró ou a um baião, pelo simples fato dessa cultura erudita surgir na classe dominante. E a classe dominante, ela quer impor a sua visão de mundo à sociedade. Por isso, ao mesmo tempo em que é uma produção cultural, a cultura popular também é um foco de resistência do povo. É um foco de resistência. Resistência contra a dominação. Então, a cultura popular, por exemplo, são as práticas do povo, são os saberes do povo, são os valores, normas e convenções do povo. E a cultura erudita são as práticas, os saberes, os valores e normas da classe dominante. Muitas pessoas, inclusive, elas chamam cultura erudita de alta cultura, fazendo alusão que a cultura popular seria uma baixa cultura. Tá? Muito cuidado com essas expressões. Cultura é cultura. A produção do espírito humano é cultura, tá bom? Continuando, olha só, gente. Entendido o que é cultura, vamos agora entrar nesse ponto do multiculturalismo. O que é multiculturalismo? Múltiplas culturas. O Brasil é um país que apresenta múltiplas culturas, múltiplos saberes, múltiplas práticas, múltiplas danças, múltiplos estilos musicais, múltipla culinária, múltiplas expressões. O Brasil são, na verdade, vários Brasis que primeiro tiveram origem na composição étnica, brancos, índios, negros, asiáticos, e em seguida, certo, essa composição étnica se espalhou no território e foi ganhando rosto em várias regiões, em cada região diferente. Então, gente, o multiculturalismo é a inter-relação de várias culturas no mesmo ambiente. No entanto, esse conceito multiculturalismo, ele também tem um viés político. Por quê? Porque o termo multicultural, ele está presente justamente para questionar a ideia de homogeneidade. O que é homogeneidade? Que todos são iguais. Então, o conceito de multicultura, ele vem, para combater essa ideia de homogeneidade cultural, que só existe uma expressão cultural. Exemplo, as pessoas costumam dizer, o Brasil é o país do samba. Não, o Brasil não é o país do samba. É uma ideia de homogeneidade cultural, certo? Que é ditada por um certo grupo social brasileiro que mantém o controle dos meios de comunicação, certo? Dos meios de divulgação artística. Mas o Brasil não é um país do samba. O Brasil é o país do samba, é o país do forró, é o país do carimbó, é o país do baião, é o país do rasqueado, é o país do calypso, é o país, enfim, do fandango, de diversas expressões musicais. Mas vende-se uma ideia de que todos os brasileiros, certo, se identificam com o samba, quando não é verdade. É uma tentativa de padronizar a cultura brasileira. O Brasil é o país do futebol. Não é verdade. Todas as pesquisas indicam que pelo menos metade dos brasileiros não gosta de futebol. Mas o futebol é o esporte mais em evidência. Porém, se você andar pelos bairros das cidades, você verá, por exemplo, partidas de futsal que atraem multidões às praças, às quadras, aos ginásios. Você encontrará jogos de voleibol que atraem multidões, e skate e outros esportes. Então, o Brasil é um país que tenta
padronizar sua cultura com essa questão do samba, com a questão da mulata, com a questão do futebol, quando na realidade nós somos múltiplos, multiculturais. Temos várias expressões. Ah, o Brasil é o país da feijoada. Não é da feijoada. É da feijoada, é da Maria Isabel, é da moqueca capixaba, é do cuscuz paulista, é daqueles pratos do Pará. Então, essa é nossa identidade cultural múltipla. O termo multiculturalismo, ele tenta combater essa tentativa de padronização, certo? Que foi muito forte e continua muito forte. Principalmente essa padronização fundamentada na visão de superioridade dos povos colonizadores europeus, num primeiro momento, e euro-americano na etapa inicial. O Brasil, por muito tempo, teve como modelo de sociedade, de estrutura, de cultura, por que não dizer, os povos colonizadores europeus. Vieram ao Brasil catequizar os índios, vieram ao Brasil impor a sua visão de mundo, e hoje nós temos o padrão euro-americano servindo como modelo de padronização. Nós recebemos os enlatados norte-americanos, os filmes norte-americanos. Então, nós temos um folclore, uma cultura folclórica riquíssima, e uma mitologia indígena, uma mitologia africana, expressões artísticas brasileiras, mas o Brasil consome, certo, a cultura estrangeira, nos filmes, Marvel, DC, os grandes super-heróis, certo? E acaba assimilando, olha só, acaba assimilando essa visão de mundo. Ano passado, brasileiros discutindo, brigando entre si, porque uma publicação norte-americana indicava que o filho do Superman, era homoafetivo. E as pessoas brasileiras brigando por um personagem típico da cultura norte-americana. Percebem, então? Certo? A gente se identifica com uma cultura, certo? Porque essa cultura impõe a sua visão de mundo a todos nós, tá? E aí entra o conceito de interculturalidade, a construção de novos conhecimentos e novas interpretações do mundo a partir do contato entre diferentes culturas. O que isso quer dizer? Que não é errado você ter contato com a cultura americana, com a cultura europeia, com a cultura da América Central, dos países de língua espanhola da América do Sul. Não é errado, mas tem que haver uma troca. Você consome a cultura deles e eles consomem a nossa cultura. Quando não há essa troca, somente uma visão de mundo prevalece, isso é uma homogeneização, isso é uma padronização. Mais um exemplo, na questão da música. Hoje, os brasileiros se orgulham de que uma cantora brasileira está, de fato, fazendo sucesso nos Estados Unidos, com shows, com músicas tocando na rádio, mas ela não canta músicas de raízes brasileiras. Ela se adaptou ao mercado norte-americano para poder fazer sucesso. Parabéns a ela no que diz respeito ao sucesso alcançado. Aparentemente, ninguém chegou tão perto dela. Porém, podemos questionar. Ela precisou se adaptar ao padrão de vida americano, à visão de mundo norte-americano, à cultura, ao gosto musical americano. Ela não apresentou a bossa nova, não apresentou o forró, não apresentou o carimbó, não apresentou o baião. Ela se adaptou.
padronizou-se, que foi justamente a mesma crítica há décadas atrás a Carmen Miranda, né? Inclusive ela fez uma canção sobre isso. Disseram que eu voltei americanizada, porque a Carmen Miranda, apesar de ter mostrado um pouco da cultura brasileira nos Estados Unidos, ela, segundo seus críticos, ela se americanizou para poder fazer sucesso no mercado americano, tá bom? Sobre essa questão de multicultura, acompanhemos a letra dessa canção maravilhosa do Antônio Nóbrega, que está na internet, enquanto eu dou mais uma rodada de abraços! Alagoinha, Alvorada do Gurgueia, Barreiro do Piauí, Belém do Piauí, Cocal de Telha 1 e 2, Coivaras do Piauí, Coronel José Dias, Domingos Mourão, Dom Inocêncio, Fartura, Isaías Coelho, Lagoa do Bairro, Belém do Piauí. Olha só, gente, minha amiga Maria Júlia Souza Castro, Yuri Macedo, Fernanda Custódio, Maria Alice, Rayan, meu amigo, Daniel Paixão Rodrigues, aquele abraço. Uma negra com um branco vi casar na camarinha, um branco com uma índia vi casar lá na matinha. Um negro com uma índia vi casar na capelinha. Um negro com uma negra vi casar atrás do muro. Um branco com uma branca vi casar lá no escuro. Um índio com uma índia casaram em Porto Seguro. Eu vi nascer um mulato do casal da camarinha. Vi nascer um mameluco do casal lá da matinha. Eu vi nascer um cafuso do casal da capelinha. Eu vi nascer um crioulo do casal de atrás do muro. Eu vi nascer um mazombo do casal lá do escuro. Eu vi nascer outro índio do casal Porto Seguro. Uma mulata moleca vi casar com um japonês. Uma catita cafusa com um sírio libanês. Crioulo com a lemoa vejo casar todo mês. Me casei com uma mestiça. Eu mestiço por inteiro. Tivemos muitos mestiços, cada vez mais verdadeiros, cada vez mais misturados, cada vez mais brasileiros. Olha só, os últimos versos da canção, cada vez mais misturados, cada vez mais brasileiros. O Brasil é uma mistura. Olha mais uma vez com detalhe, com calma agora, esse poema, né, essa música. Ó. Uma negra com um branco vi casar na camarinha. Eu vi nascer um mulato do casal da camarinha. A miscigenação, a mistura. Um branco com uma índia vi casar lá na matinha. Vi nascer um mameluco do casal lá da matinha. Olha só, a miscigenação acontecendo. Ó. Branco com índio e branco negro e branco índio. Branco negro e branco índia. Continuando, ó. Um negro com uma índia vi casar na capelinha. Vi nascer um cafuso do casal da capelinha. Percebe? O Brasil é uma mistura de raças. É uma mistura de povos. Continuando, olha só. Um negro com uma negra vi casar atrás do muro. Eu vi nascer um crioulo do casal atrás do muro. Continuando, olha só que letra fantástica. Um branco com uma branca vi casar lá no escuro. Eu vi nascer um mazombo do casal lá do escuro. Um índio com uma índia casaram em Porto Seguro. Eu vi nascer outro índio do casal Porto Seguro. A letra dessa música, ela consegue resumir, apresentar a miscigenação, a mistura de povos que formaram a identidade brasileira. Mas não parou por aí. Olha só, lembram da mulata? Vou marcar aqui a mulata. Ó. Vi nascer um mulato.
Olha o que diz. Uma mulata moleca eu vi casar com um japonês. A miscigenação da miscigenação. Continuando. O cafuso e o mameluco. Ó. Uma catita cafusa com um sírio-libanês. Ó. Povos que migraram para o Brasil. A migração japonesa ela ficou muito forte a partir do século XX. Ó. Migração também sírio-libanesa foi muito forte na virada do século XIX para o século XX. Vi nascer um crioulo do casal de trás do muro. Um crioulo com uma lemoa. Mais uma vez, uma imigração. Percebe, então? O Brasil é miscigenado. Luiz Eduardo, bom dia. Salve, meu professor favorito. Abraço, meu querido. Aquele abraço carinhoso, querido. Muito obrigado. Me casei com uma mestiça. Então, ele se coloca, né? Ó, eu me casei com uma mestiça. Uma mistura dessas misturas que formaram o povo brasileiro. Eu sou mestiço por inteiro. Tivemos muitos mestiços. E todos verdadeiros. Cada vez mais misturados, cada vez mais brasileiros. Então, gente, o Brasil é isso aqui, ó. O Brasil é formado de diversos povos. Milena, Reagendra, o Everton, Manuela, Tauan, Kathleen, Nailson de Coivaras do Piauí. Continuando. Ao analisar os versos da composição de Antônio Nóbrega, nós podemos compreender alguns aspectos da multiculturalidade. Ou seja, a empresa ela deve refletir a multiculturalidade brasileira. Uma empresa que não possui negros em seus quadros é uma empresa que está, né? Que é uma empresa que não está em harmonia, não está em sintonia com o seu tempo. Uma empresa que não tem vários rostos diferentes, ela não é multicultural e ela não reflete a riqueza que há na sociedade brasileira em termos de povos, em termos de cultura. A música mestiçagem nos ensina que a sociodiversidade e o multiculturalismo estão presentes na história e na formação étnica do povo brasileiro. Turma, a música já deixou bem claro, eu vou só aqui sistematizar o conhecimento. O povo brasileiro é formado a partir da mistura de diversas culturas e etnias, em destaque o índio nativo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a terra já era habitada por índios, por indígenas. O branco colonizador, que veio com as caravelas. E o negro escravizado. O negro, a população negra que foi forçada a deixar o continente africano para trabalhar como escravo no Brasil, por vários séculos. A união desses três povos, e quando eu falo união, eu não digo que foi um processo tranquilo. Foi um processo socialmente histórico violento, tá bom? Isaías Coelho, meu abraço carinhoso a todo o povo, tá? Essa concepção da formação da sociedade brasileira a partir da mistura entre índios, brancos e negros, ressalta uma relação de forças desiguais. Por quê? O branco colonizador era mais forte, possuía as melhores armas, detinha o poder na mão, a autoridade também. Dominadores e dominados. E foi apoiada no mito da democracia racial. A primeira grande bandeira de luta, né, recente
do movimento negro é justamente combater esse mito da democracia racial. O movimento negro, nos anos 1970, questionou o Brasil enquanto paraíso racial, questionou esse termo. Por quê? Porque esse termo dava a impressão de que o Brasil não era um país que oprimia a população negra. Turma, tarefa de casa. Quando terminar essa aula, você vai abrir uma aba, certo? No seu navegador, e você vai colocar assim, ó, Hino da Proclamação da República. Foi um hino muito bonito, por sinal, em termos musicais, que foi composto, certo? Na época em que o Brasil deixou de ser monarquia para se tornar república. A monarquia, ela foi marcada pelo elemento servil, ou seja, pela escravidão. E a república, ao tentar rejeitar a monarquia, os escritores do hino da república, eles conseguiram colocar esse verso que denota o esquecimento das lutas do povo negro no século XIX e o início do mito que o Brasil é um país do o paraíso racial. O trecho é o seguinte: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Olha só, nós não cremos que escravos outrora, que no passado tenha havido escravos nesse nobre país. Ou seja, 2 ou 3 anos após a abolição da escravatura e a proclamação da República, já havia se iniciado o processo brasileiro intencional de apagar o período da escravização dos índios e instaurar o mito de que o Brasil é um paraíso racial. Então, o movimento negro, ele sempre questionou esse termo e deve continuar questionando, tá bom? Operários, Tarsílio do Amaral, 1933, um quadro famosíssimo, certo? Porque ele retrata os rostos dos brasileiros. Aqui temos uma empresa multicultural, não é? Continuando, olha só. Brasil, povo multicultural. Então, além do branco, do índio e do negro, nós tivemos povos imigrantes de países não portugueses que vieram ao Brasil a partir do século XIX em busca de oportunidades de emprego. Por exemplo, suíços, alemães, eslavos, turcos, árabes, italianos, japoneses, entre outros. Então, vários povos formaram a identidade do povo brasileiro. Nós temos uma trindade inicial, portugueses, indígenas e africanos, que se misturaram entre si, depois vieram outros povos, e essa mistura constituiu a identidade cultural brasileira. Em nossa terra, eles contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. Porém, olha só, como eu já havia dito, o Brasil é um país territorialmente imenso. Essa contribuição, então, ocorreu de diversas formas e expressões Brasil afora, configurando uma verdadeira diversidade cultural. Meu amigo Luiz Eduardo, é o Nick de Vries agora. Parabéns, Eduardo, pela estreia na Fórmula 1. Que interessante, hein, colega? O Nick de Vries marcou pontos pela Williams em sua primeira corrida, algo que nem o George Russell conseguiu, não é? Abração. Então, turma, nesse final da primeira aula, vamos conhecer como essa multiculturalidade, essa mestiçagem, certo? Essa diversidade de povos que compõem a identidade brasileira se expressa regionalmente no Brasil, porque eles foram se espalhando pelo território brasileiro e foram produzindo culturas
em diversos pontos do território brasileiro. Por exemplo, na região norte, a cultura da região norte é marcada por duas festas populares, o Círio de Nazaré, Belém do Pará, e o Festival Boi Bumbá de Parintins. Aqui, olha só, Festival Boi Bumbá. Outros elementos culturais da região norte, nós temos o carimbó, o congo, a congada, a folia de reis e a festa do divino. A influência indígena, ela é muito, mas muito forte na região norte, principalmente na culinária, certo? Na expressão da mandioca e dos peixes. Mas temos muitos alimentos típicos do povo nortista. Olha só, a carne de sol, o tucupi, que é o caldo da mandioca cozida, o tacacá, espécie de sopa quente feita com tucupi, o jambu, um tipo de erva, camarão seco e pimenta de cheiro. Então, a região norte tem mais expressões culturais, mas nos apresenta esse rosto cultural, resultado dos diversos povos que constituíram o Brasil e que foram para a região norte. Mas se você tomar um avião e for para a região centro-oeste, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma cultura também bem diversificada. E o que é interessante na região centro-oeste é que ela recebeu contribuições principalmente dos indígenas, dos paulistas, dos mineiros, dos gaúchos, bolivianos e paraguaios, pela proximidade com a Bolívia e com o Paraguai. Temos como manifestações culturais típicas da região centro-oeste a cavalhada, o fogaréu em Goiás, o cururu, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sobre a cavalhada, falarei daqui a pouco, porque ela também é uma expressão da região sudeste. Mas o fogaréu, aqui tem uma fotografia que ressalta essa manifestação cultural típica de Goiás. É uma procissão católica que recorda a prisão de Cristo. Então, essas pessoas aqui, elas estão simbolizando, certo? Aqueles soldados que prenderam a Cristo. Então, Cristo vai ser preso. As trevas vão se instaurar sobre a humanidade, tá bom? A culinária da região centro-oeste, ela é também bem diversificada. A culinária que demonstra, né, de forma muito precisa o rosto cultural de uma região. Nós encontramos na região centro-oeste o arroz com pequi, a sopa paraguaia, o arroz carreteiro, o arroz boliviano, encontramos a Maria Isabel, o empadão goiano, a pamonha, o angu, o curau e os peixes do Pantanal, como o pintado, certo? E o dourado. Então, essa é uma expressão, o rosto cultural da região centro-oeste. Mas você entra de novo no avião e você viaja até a região sudeste. Os principais elementos da cultura regional do sudeste são a festa do divino, os festejos da Páscoa e dos santos padroeiros. Além disso, nós podemos citar como expressões culturais da região sudeste, olha só, a congada, a cavalhada, o carnaval, peão de boiadeiro, dança de velhos, batuque, samba de lenço, festa de Iemanjá, folia do reis e o caiapó. Eu destaquei aqui a cavalhada. O que é a cavalhada? É uma celebração portuguesa de origem medieval. Aqui nós temos a cavalhada de Pirenópolis, no Espírito Santo, que é uma das mais famosas do Brasil. As pessoas se vestem como cavaleiros medievais e são muitas pessoas, são dois exércitos, o exército cristão e o exército mouro. O que são mouros? Mouros são
muçulmanos, está bem? Então, eles vão recriar nessa cavalhada a batalha que houve entre cristãos e mouros. Você estudou a história do Brasil, você sabe que no período medieval houve um avanço dos mouros sobre a Europa, principalmente na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Mas pegue o avião e agora vá até a região sul. Na região sul, que tem uma forte influência da cultura europeia, portugueses, alemães, espanhóis, italianos. Nós temos como festas típicas a festa da uva, que é uma festa italiana, e a Oktoberfest, que é de origem alemã. Nessa fotografia nós temos a Oktoberfest de Blumenau, Santa Catarina. Oktoberfest é um festival de cerveja que ocorre em outubro. Ele foi criado em 1810, na Bavária, pelo rei bávaro Luís I, para celebrar o seu casamento. Para celebrar o seu casamento, olha só como é que é o pensamento, como é que o ser humano age, meu amigo Jackson. Para celebrar o seu casamento, o rei Luís I ele fez um festival de cerveja. Era só para celebrar o casamento dele, em 1810. Quando chegou 1811, aí o povo da Bavária, vamos fazer de novo aquele festival, foi tão bacana ano passado. Aí no outro ano, vamos fazer de novo, aí acabou se instituindo o Festival da Cerveja, o Oktoberfest, que é alemão e que chegou ao Brasil, é muito forte em Santa Catarina. Então, é algo típico da cultura alemã, mas também integram a cultura sulista. O fandango, de influência portuguesa, a tirana, o anu, de influência espanhola, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi de mamão, dança de fitas e boi na vara. Culinária, o churrasco, chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado, que é um cozido de carne numa panela de barro, vinho, entre outras. Continuando agora, o avião desce na região Nordeste, querido aluno. Nordeste, querida aluna. Manifestações culturais, o Bumba Meu Boi, o maracatu, caboclinhos, carnaval, a ciranda, o coco, terno de zambuba, marujada, reizado, frevo, também a cavalhada e a capoeira. Manifestações religiosas, eu destaco duas. A festa de Iemanjá e a lavagem das escadarias do Bonfim. E aqui temos uma fotografia da festa de Iemanjá, em Salvador, na Bahia. Turma, a festa de Iemanjá de Salvador é a maior celebração mundial dedicada a um orixá fora do continente africano. O Brasil é o país que dedica a maior festa mundial, certo? Cuja temática gira em torno de um orixá. A literatura de cordel é elemento forte da cultura nordestina. Qual nordestino que não gosta dos versos de uma literatura de cordel, não é? Foi cantar lá no Recife, de dentro de um pronto-socorro. Ganhei R$300, comprei 500 cachorros. No ano passado eu morri, mas nesse ano eu não morro. É o elemento da cultura nordestina. O artesanato é representado pelos trabalhos de renda. Minha avó era uma rendeira. E no Nordeste também temos pratos típicos, carne de sol, peixes, frutos do mar, buchada de bode, sarapatel, acarajé, vatapá, cururu, feijão verde, canjica, arroz doce, todo mundo com fome agora, hein? Bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, broa de milho verde, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque, etc. Nordeste é o paraíso da boa comida. E as expressões, não é? Aluado é aquele que vive no mundo da lua. Distraído, rebolar no mato, jogar fora alguma coisa. Areado, pessoa sem rumo, desnorteada. Peba, coisa ruim, de má qualidade, inferior, não é? Aqui a saga cearense. Tu já merendou? Tu quer merendar? Tem merenda, viu?
Bom merendar, eu pago. Uma pessoa que fala isso para você, nem a gente, é um anjo. Abraço carinhoso. E o Piauí também tem muitas manifestações culturais. Bumba Meu Boi, o Cavalo Piancó, a Congada, Samba de Cumbuca, Reisado, Bandolins, rabecas, festivais culturais ocorrem em todo o Piauí, o Festival de Inverno de Pedro II, o Festival de Teatro Lusófono em Teresina, que é um intercâmbio entre artistas brasileiros, portugueses e de ex-colônias de Portugal. Encontro Nacional de Folguedos, a cultura do Bumba Meu Boi, fortíssima no Piauí. E olha só a fotografia, o Festival de Rabecas de Bom Jesus do Piauí. Temos alunos de Bom Jesus do Piauí para falar sobre o Festival de Rabecas, expressões culturais do nosso povo. Sem dúvida, gente, sem dúvida. Alguma dúvida que o Brasil é um país multicultural? Porém, diante dessa questão, dessa constatação, surgem duas questões que responderemos na próxima aula. Como incluir essa dimensão cultural, essa multiculturalidade nos processos de gestão e governança? E o que é uma empresa multicultural? Como uma empresa se torna reflexo de uma sociedade multicultural. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da nossa aula. Aquele abraço carinhoso, salve, salve!